Web TV Redentor, transmitindo via internet. Celebramos a solenidade de Pentecostes, caríssimos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Final de semana, depois de uma semana de preparação para a festa de Pentecostes, de reflexão sobre a comunicação, de orações pela unidade dos cristãos, chegamos à festa de Pentecostes. Uma festa que já existia no Antigo Testamento. Era um dia que tinha muita gente em Jerusalém, quando acontece justamente o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus desse final de semana vai justamente nos falar que aquilo que Cristo nos prometera de enviar o Espírito Santo, o Paráclito, que iria iluminar a vida dos seus discípulos, iria esclarecer toda a verdade, é uma realidade. O Senhor envia o seu Espírito. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está presente na igreja, conduz a história e que também ilumina os nossos caminhos. Eu lembrava a todos vocês que é importante, todos nós, estamos abertos à ação do Espírito Santo. Que todos nós somos chamados a buscar o Senhor, não ter medo de acolher Cristo, mas também não termos medo de deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. A igreja é o povo que se converte, que vive em comunidade e que se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está fazendo maravilhas em sua vida e fazendo saborear as coisas do alto. A palavra de Deus vai ao redor desse assunto hoje, esse dom do Espírito Santo, que, acolhendo na igreja esse dom, vai nos dando também os vários carismas que são diversificados na igreja, mas que, como consequência, se é a ação do Espírito Santo, isso tudo nos une ainda mais. Estamos unidos. Vivemos a comunhão no meio da diversidade de carismas, de dons, como acontece, né, nas várias necessidades da igreja. Então, para nós podemos celebrar esse momento e sabemos que dali, da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, eles saem sem medo, com coragem, para anunciar justamente Cristo ressuscitado. Vamos pedir a Deus, logo no início do nosso programa, para que também, todos nós, não tenhamos medo de acolher o dom de Deus, o Espírito Santo, que também nós, abrindo nossos corações, experimentemos esse entusiasmo para a missão evangelizadora da igreja e, como consequência disso, meus irmãos e irmãs, possamos, nessa sociedade em mudança, em transformação, sermos presença de quem crê, de quem anuncia e testemunha, graças à ação do Espírito Santo, que Cristo está vivo, ressuscitado. A palavra de Deus desse final de semana, ela vai nos colocar leitura tanto dos Atos dos Apóstolos como do Evangelho, essa ação e esse dom do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, estavam os discípulos reunidos, né, no mesmo lugar, e sabem que veio a ação do Espírito Santo, como línguas de fogo, e repousaram sobre cada um dos apóstolos. E eles começaram a falar e a anunciar a todos justamente essa boa notícia da salvação, né? E falava de tal maneira que todos estavam entendendo, compreendiam o que eles diziam. Ao ponto que, mas não são todos galileus, como é que nós ouvimos? Estamos tanta gente de tantos lugares hoje aqui em Jerusalém, no entanto, nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. É interessante, meus irmãos, essa comunicação que vai ao coração, que vai à vida.
quando nós temos a ação do Espírito Santo em nosso coração, quando nós vamos vivenciando essa nossa vida cristã, também a comunicação, né, que se faz mesmo através de meios eletrônicos, de mídias sociais, ou numa catequese, ou numa celebração, se faz essa comunicação por essa ação do Espírito Santo que faz com que nós compreendamos o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. É um pouco essa admiração que todos aqueles que estavam ali em Jerusalém fazem. Partos, Médios, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, gente da Capadócia, enfim, todo mundo estavam ali, estavam admirados. Nós os ouvimos falar em nossa própria língua. É claro, né, que mais do que falar as diversas línguas do mundo, também são importantes, interessantes, é poder comunicar essa vida através dessa presença, principalmente amando o próximo, amando aos irmãos por causa dessa ação do Espírito Santo em nossa vida. Então é uma palavra que nos fala dessa missão da igreja, que continua, tanto enquanto instituição, como também enquanto pessoas, a falar às pessoas a boa notícia e fazer-se compreender por todos, por essa ação do Espírito Santo. Também, nessa festa de Pentecostes, nós escutamos no Evangelho, o Evangelho que nós temos de João, fala que logo no primeiro dia da semana, né, Jesus ressuscita, né, e estavam os discípulos fechados lá, com medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e traz a paz. A paz esteja convosco. Mostrou as mãos e o lado e disse novamente, a paz esteja convosco. E diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois disso, soprou sobre eles, o sopro, né, ruar, né, o Espírito, né, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, o dom que Cristo traz, que é o dom do Cristo ressuscitado, é o envio para a missão, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e recebam o Espírito Santo para levar a reconciliação ao mundo. Ora, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo, que é dado para que nós saibamos saborear as coisas do alto, compreender os caminhos de Deus, ao mesmo tempo que somos enviados para proclamar o Cristo ressuscitado e levar a reconciliação e o perdão para todos, nós sabemos, meus irmãos, nos faz também falar a língua de todos, através dessa ação do Espírito Santo em nossa vida, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Portanto, o cristão é alguém que se deixa levar pela ação do Espírito Santo, que sabe fazer-nos compreender toda a história, mas enxergar de uma nova maneira e nos entusiasma para podermos trabalhar ainda mais, ainda melhor pelo reino de Deus. Foi esse mesmo Espírito Santo que acompanhou a igreja até hoje, os mártires, confessores, a história, que ao mesmo tempo esteve presente mesmo nas dificuldades de perseguição ou da própria interna da igreja, através desses 21 séculos, e que nós cremos, acolhemos, acreditamos e queremos acolher cada vez mais na vida de cada um de nós, para que junto com os estudos, aprofundamento, reflexão, entendimento, enfim, toda a cultura que faz parte da nossa vida, e é necessário que hoje tenhamos que dar também as razões da nossa fé, do outro lado, de podermos ver como se move em nosso coração, em nossa vida, essa ação do Espírito Santo. Nós celebraremos, por exemplo, amanhã, estamos aí já no mês de junho, é época dos Santos Juninos, vamos celebrar aí Santo Antônio, e Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, e que mostra muito bem essa ação do Espírito Santo na sua própria vida. Alguém que sai para a missão, quando vê exemplo e sinal de missionários que voltam mortos aí, devido à pregação do Evangelho, ao mesmo tempo se coloca disponível para onde Deus conduzir, já que não deu certo ficar na missão, e acaba aportando no outro país, né? E lá começa na Itália a pregação, né? E falando, e chega o momento de ver a importância que tem esse trabalho missionário. Então, nós vamos vendo que na vida dos santos também se manifesta essa presença, essa ação do Espírito Santo, de tal forma que passam a proclamar e anunciar a todos
essa notícia com o coração, com a própria vida, com seu próprio sacrifício também. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a anunciar, a falar a língua desse nosso mundo, proclamar a boa notícia a todos, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Porém, a segunda leitura desse domingo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que nós conhecemos muito bem, que fala dos vários carismas. Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer, fala Paulo, senão sob a ação do Espírito Santo. E vai dizer, há diversos dons, mas um só Espírito. Justamente, há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, não é? A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque como o corpo é um, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Não é? Então, justamente, nos lembra Paulo, ninguém pode proclamar Senhor a Jesus Cristo, a não ser por essa ação do Espírito Santo. E lembra uma coisa muito importante, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito de todos. Portanto, a ação do Espírito Santo em nossa vida não é para que apenas nós, não é para que nós saibamos mais, para que nós aí sejamos assim, sendo mais vistos. É para o bem da comunidade. Os dons do Espírito Santo nos são entregues, nos são dados para o bem das pessoas. Para que as pessoas possam encontrar o caminho da própria vida e ser iluminado na sua própria existência. É Pentecostes, portanto, meus irmãos e irmãs, 50 dias, né, depois da Páscoa, e com a festa de hoje, com a solenidade de hoje, nós concluímos o tempo pascal. Eu já disse a vocês, a Páscoa continua sempre como mistério pascal na vida, nas celebrações, na liturgia, no centro da nossa vida. Mas como tempo litúrgico, nós concluiremos hoje. Hoje se apaga o círio pascal, que será apenas aceso durante os batizados. E já segunda-feira se retoma o tempo comum durante o ano. Embora, como segunda-feira é Santo Antônio, vai celebrar a festa de Santo Antônio, mas se recomeçaria o tempo comum durante o ano. Que o tempo da Páscoa que nós vivemos, que marcou a nossa vida durante esse tempo todo, nos ajude a vivermos ainda mais essa época próxima que vai chegando, e pedindo ao Senhor que nós formemos bem a nossa caminhada como igreja, o povo de Deus, a família. Quando nós lembramos o Dia dos Namorados, lembramos a importância que tem também das pessoas que namoram para formar uma futura família que seja iluminada pela luz do Espírito Santo, que caminhe, que experimente com seriedade a sua própria vida e como o Senhor conduz também a nossa própria história. Porque muitas vezes nós não temos essa abertura para deixar com que o Senhor conduza a nossa vida também nesses momentos de preparação para a própria vida, para o matrimônio, para a família, etc. Que a celebração desse final de semana ilumine a nossa vida e nos entusiasme para estarmos abertos à ação do Espírito Santo, que faça maravilhas na vida de cada um de nós. Desejo a todos uma boa semana, um bom domingo. Desejo que a paz do Senhor esteja nos seus corações, nas suas vidas. Agora, nesse mês de junho, com os santos juninos, quando nós vamos ter aí vários tipos de folclore, de celebrações, de tradições, que não esqueçamos de, junto com o nosso encontro de pessoas, de famílias, de comunidades, para as festas, de vivenciar bem a nossa fé e sermos testemunhas de Cristo Jesus, também no trabalho, no dia a dia, também no momento de confraternização. Temos certeza que o Espírito Santo nos ilumina, nos dá essa luz para encontrarmos melhores caminhos, para vermos a fraternidade e sermos no mundo sinais de Jesus Cristo, nosso Senhor. Caminho, verdade e vida, que nos prometeu o dom do Espírito Santo, que entregou a seus discípulos e entrega para todos e cada um de nós também hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.